As 3 verdades mais poderosas. O que você precisa entender? Verdade é diferente de fato. Pastor, o que é fato? Fato é aquilo que você vê. Fato é um diagnóstico médico. Fato é um extrato bancário. Fato é algo que você enxerga com os seus olhos naturais. Mas o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a promessa da palavra de Deus. Então, sempre você vai ter que fazer uma escolha. Há um fato. Eu recebi um diagnóstico médico ruim. Mas há uma verdade. O Senhor Jesus, pelas suas pisaduras, eu fui curado. O Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. A verdade é o que dá sustentação à sua vida cristã. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Você sempre precisa meditar na verdade. Diante dos fatos, sempre vai ter uma verdade em oposição ao fato. E o diabo sempre vai querer questionar a verdade da palavra de Deus usando fatos. Pastor, quer dizer que eu tenho que negar os fatos? Não, você não é louco de negar o fato. Quer dizer que você não fica com o fato. Quer dizer que o fato não é a palavra final na sua vida. O que define a sua vida são as verdades da palavra de Deus. E hoje eu vou compartilhar 3 verdades que vão dar sustentação à sua vida cristã. E cada uma dessas verdades, o diabo se levanta com fatos para questionar. Então, por exemplo, a primeira verdade que nós vamos compartilhar: o amor de Deus. Você é amado pelo Senhor. Quais os fatos que o diabo questiona essa verdade na sua vida? Os problemas que você enfrenta. Você não é amado, porque se você fosse amado, você não ia ter essa dificuldade financeira. Você não é amado, porque se fosse amado, você não ia ter esse problema de enfermidade. O diabo sempre vai querer usar o fato, aquilo que é circunstancial, aquilo que está acontecendo com você, para questionar a verdade na sua vida. Outra verdade que nós vamos meditar nessa noite: a justiça de Cristo, a justificação pela fé. O diabo vai questionar isso. Você não é justo, olha o que você acabou de fazer. Você não é justo, olha o que você acabou de pensar. Pessoas justas não se comportam assim. Mas a verdade da palavra de Deus é que você se tornou justo, não por causa das suas obras. A verdade da palavra de Deus é que você foi justificado pela fé. É a obra de Cristo que te tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. E a terceira verdade que nós vamos compartilhar é a verdade do favor imerecido. Há um favor sobre a sua vida, mas o diabo vai questionar esse favor. Como assim você é favorecido? Olha aí, seu carro deu problema. Como assim você é favorecido? Olha aí, você está no hospital, internado. O diabo todo o tempo vai querer usar as suas circunstâncias adversas para questionar o favor de Deus sobre a sua vida. Mas preste atenção no que eu vou te dizer: favor de Deus não é ausência de problema. Favor de Deus é, diante do problema, eu tenho uma garantia: o poder de Deus vai se manifestar na minha vida, porque Ele não é contra mim, Ele está do meu lado. Ele não luta contra mim, Ele luta a meu favor. Mas para você experimentar disso, nós precisamos começar falando acerca de justiça própria. O que a palavra de Deus, Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Pastor, o que é justiça própria? Você tem 2 caminhos para se apresentar diante de Deus. Você escolhe: ou você se apresenta confiado na sua justiça própria, que você obedeceu, você fez a sua parte, então você merece receber a bênção de Deus. Ou você se achega diante de Deus confiado na justiça de Cristo. Cristo obedeceu. E porque Cristo obedeceu, eu recebo por causa da obediência dele e não da minha. Isso é chamado de justiça da fé. A justiça própria, quando você tenta se relacionar com Deus numa barganha, no sistema de que eu fiz e agora eu cobro de Deus algo,
você não recebe, não recebe. Por que você não recebe? Porque Deus não quer alimentar isso na sua vida. Se Deus te abençoar, deixando você confiar que você está recebendo porque você merece, Deus vai estar alimentando, e Deus não quer fazer isso, porque nós só recebemos imerecidamente. E aí Paulo continua dizendo, a justiça própria procede da lei. Nós não andamos por essa justiça, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que é a justiça que procede de Deus? É Deus declarar que você é justo. Agora presta atenção, ser declarado justo por Deus, não é ser declarado perdoado não. Não é que você era um ladrão, um bandido, e agora você se tornou um ladrão perdoado, um bandido perdoado, não. Ser declarado justo por Deus é como se você nunca tivesse roubado. Você é declarado inocente. Mas você não é declarado inocente baseado no padrão humano, não. Você é declarado inocente baseado na justiça divina, no padrão de Deus. Pastor, como é que eu posso ser declarado justo baseado no padrão de Deus? Não pode. Por você mesmo você não consegue. Mas Deus queria te justificar. E como é que Deus fez para te justificar? Enviou o justo. Aquele que era o único justo, o Filho unigênito de Deus. E no Calvário aconteceu a grande troca do Calvário. Cristo, que era o justo, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou o pecado de toda a humanidade e colocou na conta de Cristo. E aí Cristo agora sofre o justo juízo de Deus. Cristo sofre a condenação no meu lugar e no seu lugar. Para quê? Para que porque Cristo recebeu o que eu merecia, eu agora recebo o que Ele merece. Porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Mas a justiça que provém de Deus, ela só pode ser recebida pela fé. Ela não é conquistada, ela não é merecida, ela não é resultado de uma suposta obediência sua, ela é recebida por fé. Quantos dizem amém? Por fé. E aí, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Tanto a lei quanto a graça vieram de Deus. A lei veio de Deus. A lei é justa, é perfeita. A lei mostra o caráter de Deus, os atributos de Deus. Mas a lei, o caminho que a lei chegou na terra, foi um caminho do homem. Lá em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Irmãos, para entender a lei, qualquer um entende. Até o homem ímpio aí fora entende a lei. Obedece, que você é abençoado. Faz a sua parte, que você vai receber algo em troca. A lei qualquer um entende, é humana. Ela veio de Deus, mas veio através de Moisés. Mas a graça não. A graça e a verdade, porque a verdade está do lado da graça, não está do lado da lei, vieram por meio de Jesus Cristo. A graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, ela é o próprio Filho de Deus. A graça veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, para entender a graça, precisa de revelação. Para entender que você se torna justo por causa da obra consumada do Calvário, você precisa de revelação. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu sou declarado justo, independente das minhas obras? Como assim? Qual o questionamento que as pessoas fazem? Então quer dizer que eu não preciso obedecer? Preste atenção. Quando você tem revelação da graça de Deus, você não obedece para, mas você obedece por quê? Paulo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por que não tem mais domínio sobre nós? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, do sistema de troca com Deus, mas estamos debaixo da graça, do favor imerecido. Quando dizem amém? E é debaixo dessa revelação que nós precisamos caminhar. E todas essas verdades que eu vou compartilhar com você nessa noite, precisa de revelação. Você pode falar assim, é coisa muito simples, é coisa para novo convertido. Irmão, acredite em mim, não é. Para você ter revelação do amor de Deus,
Para você compreender o amor de Deus, a oração que Paulo fez aos Efésios, ele fala: eu me coloco de joelhos diante do Pai. Paulo ora: Senhor, alarga o entendimento dos seus filhos, que eles possam compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento. É uma oração que está escrita. Se a oração de Paulo foi escrita, é porque Deus atribuiu peso a essa oração. Então essa oração é para a nossa edificação. Vamos ver que oração é essa? Está lá em Efésios 3, a partir do versículo 14. E essa oração, ela é para colocar um pilar dessa primeira verdade: o amor de Deus. Eu sou amado por Deus. Olha o que Paulo vai dizer: por esta causa, por este motivo, me ponho de joelhos diante do Pai. Não é diante de Deus. Muitas pessoas se relacionam com Deus como Deus. Pastor, Deus não é Deus? Sim, Ele é Deus. Mas quando você se relaciona somente como Deus, é um relacionamento distante. Esse que é Deus, o Todo-Poderoso, Ele é também o seu Pai. E é esse o nome que o Senhor Jesus Cristo veio revelar. Então Paulo se coloca de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então tem família no céu e tem família sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória... Então qual que é a origem dessa revelação? É a riqueza da glória de Deus. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele habita no homem interior, ele habita no meu espírito, é a fonte de poder. E aí Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Mas qual que é a maneira de Cristo habitar no meu coração pela fé? Alicerçado, estando vós arraigados. Arraigar, irmãos, é criar raízes. E alicerçados em amor. Então, o primeiro pilar, ou a primeira verdade, para dar sustentação à sua vida cristã, é o amor. Mas qual amor? O amor meu para com Deus? Não, o amor de Deus para comigo. A Bíblia diz que o perfeito amor, que é o amor de Deus para comigo, ele lança fora todo medo. Ou seja, se eu ainda tenho medo de problema financeiro, tenho medo de problema de enfermidade, tenho medo de um quadro, de um cenário político adverso, se eu tenho medo, a Bíblia diz: não estou sendo aperfeiçoado no amor. Porque se eu tiver revelação de que eu sou amado de Deus, que Deus me ama, eu não tenho medo algum, nenhum. Por isso que a revelação do amor de Deus é a primeira verdade que dá segurança à sua vida cristã. Você consegue caminhar não com os pés em uma areia movediça, né? de insegurança, de incertezas, mas você consegue caminhar em um sólido fundamento. Eu sou amado de Deus. E aí você enfrenta, não estou dizendo que você não vai ter problema, você enfrenta problemas, mas você tem uma convicção: Deus me ama, isso aqui vai cooperar para o meu bem. Se eu estou perdendo nesse jogo aqui, é porque a partida ainda não terminou, porque a partida só termina quando é lucro para mim, porque eu sou amado de Deus. E Paulo vai dizer: você precisa estar arraigado, precisa criar raízes, você precisa estar alicerçado. O que é isso? Que essa verdade se torna um com você, essa verdade passa a fazer parte do seu ser. É como, por exemplo, né, um alimento. Vamos supor, você vai comer aí uma carne, e você conhece: essa carne aqui, ela é de um boi de confinamento. Essa carne aqui, pela espessura da gordura, é um boi de tal tipo. Você pode ter um conhecimento mental. Mas aquela carne, ela só vai fazer parte do seu ser se você ingeri-la, se você comer dela. Da mesma maneira o amor de Deus. Você pode falar: Deus me ama, mas esse amor de Deus só vai fazer parte do seu ser se você experimentar. E esse experimentar é ter revelação.
revelação. Revelação não é um conceito mental, revelação é algo que brota dentro, ele aquece o seu espírito. Quando você ouve falar, Deus me ama, o seu espírito entra em ebulição, porque você sabe, essa verdade é inesgotável na minha vida, imensurável. E aí Paulo vai continuar dizendo, vai estar arraigado, alicerçado em amor. Para quê? A fim de poderdes compreender com todos os santos. A vontade de Deus é que todos os santos, todos os membros da família, compreendam qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Entender com a mente não entende. O amor de Cristo, ele excede esse entendimento humano, limitado, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, que o amor de Deus, a oração que ele se coloca de joelho diante do Pai, é que você compreenda o amor de Deus e as dimensões desse amor. O amor de Deus tem um comprimento, o amor de Deus tem uma altura, o amor de Deus tem uma profundidade, tem uma largura. Santo Agostinho vai dizer que a dimensão do amor é um amor sem dimensão. Ou seja, Deus é amor. Então a dimensão do amor é a dimensão do próprio Deus. Mas quem consegue mensurar a dimensão de Deus? Ninguém. O amor de Deus, ele te cerca de todos os lados. O amor de Deus, ele está lá no seu passado, na sua infância. O amor de Deus está na sua vida do presente. O amor de Deus vai estar lá no seu futuro. O amor de Deus, ele abrange todos os tempos da sua vida. O amor de Deus, ele abrange todos os estados da sua vida. Quando você está errando, o amor de Deus se faz presente. Quando você está acertando, o amor de Deus se faz presente de uma maneira inalterada. Porque não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Mas também não há nada que você faça que faça Deus te amar menos. Deus já te ama numa medida plena. E quando você tem compreensão, revelação dessas dimensões do amor de Deus, que só pode ser entendida de uma maneira sobrenatural, que excede o entendimento humano, Paulo vai dizer, você é tomado da plenitude de Deus. Quantos querem ser plenos aqui em Deus? Então precisa ter revelação desse amor. Você tem que pedir, Senhor, traz luz para a minha vida, me mostra o quanto eu sou amado. Lá no Salmo 139, o salmista, a partir do versículo 7, vai falar sobre as dimensões de Deus e as dimensões do próprio amor de Deus. O salmista diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, altura, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, profundidade, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, comprimento, largura, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não tem como fugir do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor, entregando Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Se você tem revelação que Deus já te amava antes, se é que pode aumentar esse amor, imagina agora que você é filho. Você é muito amado. Fala com o irmão do seu lado, você é muito amado. Isso não é palavra de efeito, irmãos. Isso é realidade. Isso é base de sustentação da sua fé, da sua vida cristã. Deus quer que você ande em segurança. Deus quer que você ande em segurança. Lá em João 17:6, Jesus vai falar do nome que ele veio revelar. Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Qual que é o nome que Jesus veio revelar? Deus já tinha se revelado lá no Velho Testamento. El Elyon. Deus se revelou lá no monte para Abraão, Jeová Jirê, o Deus provedor.
Deus se revelou no Velho Testamento de várias maneiras: o Deus onipotente, o Deus criador, o Deus que cura, Jeová Rafá, o Deus que provê, Jeová Jirê. Mas nunca o povo de Deus, o povo de Israel, tinha ouvido falar de Deus como Pai. E Jesus vem para revelar Pai, Abba. E Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o nome de Deus, Abba, esse espírito de filiação, ele entra em contraposição, ele é oposto ao espírito de escravidão. Por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, não baseado que Ele é o seu Pai, você vive atemorizado, vive com medo. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Que espírito de escravidão é esse? O espírito da lei. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que conquistar a minha bênção, eu tenho que fazer por onde. E aí, como você sabe que nunca está no padrão perfeito, quando você sabe que uma hora ou outra tem alguma falha na sua vida, você vive com medo. Mas Paulo falou, não é esse o espírito que está sobre a sua vida, mas recebeste o espírito de adoção, de filiação, baseados no qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é papaizinho. Lá em Israel, as criancinhas na rua chamam Abba, 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 chamando os seus pais, que quer dizer papaizinho. Se você tem revelação do amor de Deus, você se relaciona com Deus como seu pai, paizinho. Isso demonstra intimidade. Quando diz amém. Lá em 1 João 4,10, Deus vai nos dar uma definição do amor. O Senhor diz assim: nisto consiste o amor. Então, o que é o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. E aí no versículo anterior, no versículo 9, João vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha só, o seu amor a Deus é só uma resposta da revelação do amor que você tem, que Ele tem por você. Quando você entende o quanto você é amado, a sua resposta é amando a Deus. Amando a Deus. Fala assim comigo: eu amo porque Ele me amou primeiro. Lá em Apocalipse tem uma exortação, né, às igrejas, e uma das exortações é: eu tenho contra ti porque abandonaste o primeiro amor. E aí as pessoas pensam, tem até canções disso, quero voltar ao primeiro amor, né? Elas pensam que o primeiro amor é o amor do novo convertido, que ele está apaixonado pelo Senhor, e eu tenho que voltar nesse primeiro amor. Não é, não é. O primeiro amor é o amor de Deus para com você. E qual que é a exortação à igreja lá? Eu tenho contra ti, porque você esqueceu que eu te amei primeiro. Essa é a exortação para essa geração também. Você foi amado primeiro. Primeiro você precisa receber revelação do quanto Deus te ama. E quando você entende por revelação esse amor de Deus que excede todo entendimento, Ele abre uma porta para você entrar na segunda verdade, que é a justiça de Cristo. Porque olha só, a revelação do amor de Deus e a revelação da justificação pela fé, elas se autoalimentam. Quando você tem revelação do quanto você é amado, você entende a obra da cruz, a troca do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, que conhecemos o pecado, fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Deus fez essa troca? Porque Ele me ama. Ao mesmo tempo que você entende a justificação pela fé, você fala: meu Deus, eu não mereço ser declarado justo, mas Deus me declarou justo, porque Ele me ama. Aí você entende que amor é esse. Isso excede a lógica humana. Porque o que é a justiça de Cristo, irmãos? Vou repetir para você. Não é que Deus te considera um pecador perdoado. Deus te considera inocente, como se você nunca tivesse pecado. Qual que é uma das cláusulas da nova aliança que Hebreus vai citar, Hebreus 8, e dos seus pecados
jamais me lembrarei. Deus olha para você e Ele não atribui pecado, não atribui falha. Por que Ele não atribui pecado e não atribui falha? Porque Ele é um desmemoriado, Ele vê, mas finge que não está vendo? Não, é porque Ele pegou você e te incluiu em Cristo. Ele pegou a justiça de Cristo e colocou sobre a sua vida, de maneira que quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo. Deus atribui a você a justiça do próprio Cristo. Ou seja, o quanto Cristo é justo, é o tamanho da sua justiça. A palavra de Deus vai dizer, tal qual Cristo é, nós somos deste mundo. Cristo é amado, eu sou amado. Cristo é aceito, eu sou aceito. Cristo é abençoado, eu sou abençoado. E Paulo vai falar acerca da justiça de Cristo, lá em Filipenses 3, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. A minha justiça é Cristo, eu estou em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu sou justo, mas eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não ando confiado na minha própria justiça, mas ando confiado na justiça de Cristo. E o que Paulo ainda vai dizer lá aos Coríntios, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Porque tudo, irmãos, é ser achado em Cristo. Você ainda vive a sua vida, mas a palavra de Deus diz, a vida que eu ainda vivo, não vivo eu mesmo, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo, eu fui enxertado em Cristo, por isso eu sou declarado justo. E aí ele diz, mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Tudo é Cristo. O que Cristo se tornou para mim, da parte de Deus? Primeiro, sabedoria. Primeira coisa é essa, sabedoria. O que é sabedoria? É um saber celestial. É uma inteligência espiritual, né? Está em voga aí no mundo. Você tem inteligência mental, que é essa inteligência, né, intelectual, de saber criar coisas, né, resolver problemas da física, da matemática. Ok, uma boa inteligência. Mas acima dessa você tem uma inteligência emocional, que é a inteligência de se relacionar com as pessoas. Qual que é o problema de muitos, né, grandes físicos e matemáticos aí? Porque eles têm um QI elevado, uma inteligência mental elevada, mas dentro de casa não sabe ser marido, dentro de casa não sabe ser pai, então tem uma vida familiar destruída. O que adianta ter um intelecto elevado se não sabe se relacionar? Então a inteligência emocional está acima da inteligência mental, mas acima dessas está a inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Sabedoria, revelação. Então a primeira coisa que você precisa é de sabedoria, é ver como Deus vê, é pensar como Deus pensa. Quando você tem essa sabedoria, que é Cristo Jesus, Ele se tornou a minha sabedoria, você então pode adentrar a outra verdade, justiça. Porque para eu entender a justificação da fé, porque essa justiça que não é a minha justiça, é a justiça de Cristo, para eu entender que eu sou justo, que Deus quando Ele olha para mim, Ele declara justo, inocente, eu preciso de sabedoria, eu preciso de revelação. Como assim, pastor? Como assim que a obra da cruz foi suficiente para me justificar? Porque Deus, em Cristo Jesus, pegou o pecado de toda a humanidade e colocou sobre Cristo. E quando Deus vê pecado, Ele tem que executar juízo. E o que Deus fez na cruz? Executou juízo. Só que quem levou o juízo?
O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Por que Deus fez isso? Porque ao lançar sobre Cristo os nossos pecados, a justiça de Deus foi satisfeita. Porque toda alma que pecar morrerá, mas Cristo morreu no nosso lugar. Mas nesse momento também, Deus pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. E quando Deus vê a justiça de Cristo em nós, o que Ele tem que fazer? Abençoar. Então você pode ter descanso na presença de Deus. Por quê? Efésios 1:3, você é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Então primeiro é sabedoria, depois justiça. Mas depois que eu tenho a sabedoria, esse saber divino, eu entendo a justificação pela fé, eu posso então entrar no outro estágio. Coloque aí 1 Coríntios 1:30. Santificação. O que é santificação, irmãos? Eu sei que muitas pessoas pensam que santificação é ausência de pecado. Não é isso. A palavra santo quer dizer separado, consagrado. Então, por exemplo, no Velho Testamento, você tinha até objetos, animais, que eram declarados santos. Então, por exemplo, você vivia no Velho Testamento, você tinha lá um animal, um boi, e você queria entregar esse boi ao Senhor, ao serviço lá do Senhor. Então esse boi agora era um boi santo. Por quê? Porque era um boi consagrado, separado. Você agora foi santificado. Por quê? Porque você pertence àquele que é santo. Agora, santidade é diferente de justiça. Justiça não aceita gradação. Ou é justo ou é culpado. Ou é inocente ou é culpado. Não existe eu sou meio inocente. Não, eu sou meio culpado. Não existe isso. Ou é culpado ou é inocente. Mas santificação aceita gradação. Todos os filhos são santos. Mas você tem filhos mais santos. Você tem filhos santíssimos. Por quê? Depende do nível de consagração. Quanto mais você tem sabedoria, quanto mais essa sabedoria revela a você que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, isso vai resultar em você santificação, consagração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E por último, redenção. O que é redenção? Redenção é o processo de glorificação do seu corpo. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. A Bíblia diz que toda a natureza, toda a terra aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Vai chegar um tempo que o que estava oculto entre nós, essa vida de Deus, vai sair para fora. E nós vamos ter o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Um corpo glorificado, um corpo em glória. Amém? Mas isso tudo é fruto de revelação, sabedoria. Porque, irmãos, não tem ninguém justo, baseado na obediência humana. Paulo vai dizer, Romanos 3, 10 ao 12, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, ninguém. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém. Eu sei que às vezes você pode pensar que você escolheu a Deus. Não, você foi escolhido, você foi eleito, Deus te escolheu. Eu sei que às vezes você acha que você encontrou Jesus, né? Tem até uma canção que diz, eu me encontrei. Não, Jesus não estava perdido. Jesus não estava precisando de ser encontrado. Quem estava perdido era você. E Ele te encontrou. Eu gosto das passagens de Jesus, né? Curar cego. Porque cego é alguém que não vê. Nós éramos esses cegos à beira do caminho. Cego não sabe para onde está indo. E o que a palavra de Deus diz? Que Jesus, sendo a luz do mundo, Ele pega o cego e Ele restaura a vista ao cego. Mas é Jesus que é essa luz do mundo que viu o cego. Eu, como você, éramos cegos nesse mundo. Andando à beira do caminho, sem destino, sem saber para onde ir. Mas o Senhor nos viu e nos escolheu e nos chamou. Ninguém é justo.
só recebemos essa justiça da parte de Deus. Amém, meus irmãos? E olha, Paulo vai dizer dessa justiça, né, que nós recebemos, lá em Colossenses 3, versículo 2 ao 4, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Pastor, ainda estou vivo. Como eu disse para você, a morte de Cristo se tornou a sua morte. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em glória. Anda nessa fé. Anda nessa justiça da fé. Não confie na sua própria justiça, no seu próprio merecimento, jamais, rejeite isso na sua vida, porque nada na sua vida é neutro. Toda crença vai produzir um comportamento, todo comportamento vai produzir um destino. Paulo vai dizer isso, Gálatas 5:4. Se você decidir andar pelo merecimento, confiado na sua obediência, Paulo diz: de Cristo vos desligastes. Pastor, quer dizer que a pessoa perde a salvação? Não, não é isso que o texto está dizendo. Isso é como um aparelho eletrodoméstico. Você tem o aparelho, mas se você não ligar o aparelho na tomada, ele perde o efeito. Você tem a televisão na sua sala, ela continua lá, mas se você desligar a tomada, aquela televisão fica sem eficácia, fica inútil na sua sala de TV. Assim é Cristo. Cristo está em você, Ele não sai de você. Mas se você procurar se justificar na lei, Cristo perde o efeito. Por quê? Porque você está dizendo: eu não preciso da justiça de Cristo, eu dou conta de obedecer. Pode olhar para a minha vida, ver se há em mim algum caminho mau, eu dou conta de receber a bênção, eu mereço, eu fiz tanto por esse casamento, eu mereço, eu lutei tanto pela criação desses filhos, eu mereço, eu devolvi meu dízimo, eu mereço. Eu falo a verdade sempre, eu nunca fiz mal para ninguém. Você está se desligando de Cristo. E o que Paulo diz? Da graça decaíste. Por quê? Porque a graça é um patamar elevado. Mas quando você procura se justificar pela lei, pelo seu próprio merecimento, Cristo perde o efeito na sua vida e você decai. Você cai para a lei. A lei é mais baixo que a graça, porque a graça vem do céu, a graça é o próprio Filho de Deus. Quando diz amém? A lei é fruto de religião, sabia disso? Toda religião tem uma lei, faça isso, não faça aquilo. A religião é baseada na lei, a religião é o homem tentando alcançar o céu pela sua própria obediência. Cristianismo não, cristianismo é relacionamento, cristianismo é o céu se conectando com o homem, cristianismo é o céu vindo até o homem, é graça de Deus disponível para o homem que nunca, pelo seu próprio merecimento, vai alcançar o céu, mas o céu olhou e nos amou de tal maneira, de uma maneira indescritível, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas chegue ao céu. Amém? Quantos receberam essa justiça aí? Tudo fruto do amor, tudo fruto do amor. E a terceira e última verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite, o favor de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Primeiro, você tem que ter revelação desse amor, você tem que pedir isso todo dia. Senhor, me revela o quanto que eu sou amado, abre o meu entendimento, cai as escamas dos meus olhos, traz luz desse amor inexplicável, imensurável, inesgotável, traz luz. Quando você entende esse amor, você então está apto para receber revelação da justiça da fé. Senhor, abre os meus olhos, eu fui declarado justo por causa da obra de Cristo, não por causa da minha obra, e isso vai abrir uma porta na sua vida, que se chama favor. O que é favor, irmãos? Favor imerecido. O que todo homem precisa é de favor. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa, de mais nada na sua vida, você só precisa de favor. Um toque do favor de Deus muda a sua vida. A Bíblia diz que José, os historiadores, eles contam, os teólogos, que
Quando José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, até o dia da audiência com Faraó, durou aproximadamente 13 anos. 13 anos, escravo, prisioneiro, mas teve um dia que José acordou, como outro qualquer na cadeia. Tomou banho, fez a barba, tomou o café da manhã, mas aí chega os guardas de Faraó e leva José para a sala de Faraó. José entra escoltado como um prisioneiro. Não sei se aquela audiência durou 30 minutos, 1 hora, mas o fato é, o favor de Deus se manifestou na vida de José. José entrou preso e saiu primeiro-ministro. Aquele homem que eu falei para você aqui, do mendigo na porta do templo, né? Porta formosa do templo. Um toque do favor. Ele entrou mendigando, paralítico, e saiu de lá saltando, andando. Um toque do favor. Ele encontrou uma pessoa certa naquela manhã. Ele pediu uma esmola para uma pessoa certa, Pedro e João. Um toque no favor, uma pessoa chave na sua vida pode destravar todo o contexto da sua vida. Às vezes é a sua vida financeira que está precisando de um toque do favor. Às vezes é a sua vida ministerial que está precisando de um toque do favor. Não sei o que é, mas o favor é aquilo que você está precisando. É o favor de Deus que faz a diferença. Por isso que todo tempo você tem que ficar, Senhor, eu quero o favor. É o favor imerecido. Eu rejeito, eu amaldiçoo a justiça própria na minha vida, porque a justiça própria é o centro da carne. A carne geme. Oh, irmãos, eu tenho carne igual a sua carne mesmo, podre. Eu estou de madrugada, pelejando com o carro, andando a 20 km por hora, para ir para uma conferência. A minha carne, você acha que ela não fala? Eu não mereço estar aqui. Podia estar na minha casa dormindo. Vou inventar moda de caçar conferência, mexer com a igreja, mas isso tira favor. Eu estou no lucro. Senhor, se eu chegar em Goiânia até de manhã cedo, antes da reunião, eu estou feliz demais. Estou no lucro, estou no lucro. Porque como é que a justiça própria se manifesta na sua vida? Reclamação. Toda murmuração é resultado de justiça própria. Por que você reclama? Porque você acha que merecia e não recebeu o que merecia. Você acha que está no prejuízo. Mas isso tira favor. E favor é o que você precisa. Favor é o que você precisa. Não é simples. Eu sei que às vezes alguns irmãos, por não terem revelação, até zombam disso. Na videira tudo é justiça própria, é justiça própria. Ah, eu já sei o que o senhor vai falar, é justiça própria. Não sabe, porque se soubesse, você amaldiçoava isso na sua vida. E falava, eu amaldiçoo a justiça própria na minha vida. Eu recebo tudo, é pela graça. É o favor imerecido sobre a minha vida. É favor imerecido para você, mas é merecido por Cristo. Sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o justo de Deus. Deus só pode abençoar o justo. Porque às vezes a gente acha que sofrimento atrai os olhares do céu, abre as janelas do céu. Não abre, não abre. Tem gente que acha que merece até porque está sofrendo. Não, eu já estou sofrendo demais, eu não mereço sofrer mais. Acredite em mim, sempre você vai merecer sofrer mais um pouco, se for baseado no seu merecimento. Não, está muito ruim a coisa para o meu lado. Agora, impossível, eu mereço agora melhorar, eu já sofri demais. Não merece. Tem gente que acha que sofrimento vai atrair os olhares do céu. Tem gente que acha que reclamação vai atrair os olhares do céu. Não atrai. A única coisa que atrai os olhares do céu é sobre o justo. Quando Jesus se batizou, estava batizando no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram sobre ele, porque sobre Jesus os céus sempre estão abertos. Jesus, ele é favorecido merecidamente. Eu e você não. Eu e você somos favorecidos imerecidamente, porque nós entramos debaixo do favor dele. Mas eu preciso estar nele para receber esse favor. Você não precisa clamar para os céus de bronze se abrirem. Você precisa permanecer na posição em Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que é baseada na lei, mas a justiça da fé que provém de Deus. E aí o que acontece na sua vida? Favor de Deus se manifesta.
Favor de Deus, irmãos, não quer dizer que não tem problemas. Favor de Deus é quando você está como Daniel, na cova dos leões, mas o favor de Deus se manifesta e tampa a boca do leão. Favor de Deus é quando você é um Sadraque, Mesaque e Abidnego, está lá na fornalha ardente, mas vem o quarto homem da fornalha e aquele fogo não pode te consumir. Favor de Deus não é ausência de problema, mas o favor de Deus no meio dos seus problemas manifesta a graça de Deus sobre a sua vida. Quantos querem um favor aqui? Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Antes de nós distribuirmos os elementos da ceia, eu queria ministrar uma canção profética com a igreja nessa noite. Hoje pela manhã, nós tínhamos 3 pessoas que conheciam essa canção. 3. Mas eu falei assim com os irmãos, eu acho que à noite vai ter mais gente que conhece. Porque essa canção é uma canção antiga, irmãos. Eu tenho 45 anos, já nasci no Evangelho, então eu conheço as canções antigas, a maioria. Quantos aqui são crentes antigos? Sei que parece pejorativo, mas não é não, no bom sentido. Nós vamos cantar essa canção profeticamente e declarar: infinitamente mais vai acontecer nas nossas vidas. Não é porque eu mereço, é porque eu sou amado, sou justiça de Deus em Cristo Jesus e tenho favor imerecido sobre a minha vida. Fique em pé no seu lugar e nós vamos cantar essa canção de uma maneira profética, para o ano de 2022. Infinitamente mais de tudo quanto pensamos, infinitamente mais de tudo quanto nós cremos, de tudo quanto nós esperamos. Essa canção é uma realidade para a sua vida. É como aquele mendigo que eu citei para você. Ele pensava só em receber uma esmola, mas Deus fez infinitamente mais na vida dele. É isso que Deus está planejando para você. Convido o irmão que está do seu lado, fala assim: irmão, vamos cantar essa canção. Eu profetizo na sua vida e você profetiza na minha. Infinitamente mais nós vamos receber do Pai, porque nós somos amados, somos justiça de Deus em Cristo Jesus e temos o favor imerecido sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ministrar a canção com toda a intensidade. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra,
Aleluia, aleluia. Apenas por alguns segundos, como resultado da revelação do quanto você é amado, da justificação pela fé, a justiça de Cristo sobre a sua vida e do favor imerecido. Feche os seus olhos por um instante e comece a pedir para o Senhor. O que você quer ver acontecer no ano de 2022 na sua vida? O que você quer ver acontecer na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento? O que você quer ver acontecer na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua saúde física? O que você quer ver acontecer no meio dos seus filhos? Abra sua boca e comece a pedir. Pede para o Senhor e olha, infinitamente mais Deus vai fazer. O ano de 2022, um ano de aceleração, aonde Deus vai fazer mais e encurtar o tempo. A profecia é que enquanto aquele que semeia, ele vai estar sendo seguido por aquele que colhe. Entre a semeadura e a colheita há um espaço de tempo, mas a promessa de Deus é que esse tempo vai ser encurtado. Vai haver uma aceleração de processos na sua vida. Pai, nós cremos, Senhor, que somos amados. Pai, nós cremos que fomos justificados pela fé. Já não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. E por causa disso, nós nos abrimos para receber o favor imerecido. Graça sobre as nossas vidas. Multiplica favor sobre os teus filhos. Pai, gera essa santa expectativa no coração dos teus filhos, de que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Esta é a palavra de Deus, promessa de Deus, e que nos apropriamos pela fé nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Você que é batizado em alguma igreja evangélica, você pode cear conosco. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você vai cear porque você é batizado. Não é a sua condição, se você tem falhas, se você não tem, porque a ceia é um memorial da obra de Cristo, não da obra do homem. Você ceia, não é porque você merece, porque ninguém merece. Você ceia porque aquele que te amou se entregou na cruz do Calvário. E quando você toma do pão e bebe do cálice, você está anunciando essa obra. Amém? Quantos irmãos vão distribuir? Do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que
Aleluia, aleluia. Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia, o pão ou o vinho? Aqui, a irmã ali, mais alguém? Não? Erga o seu pão ao céu. Fala assim: eu creio que este pão é o corpo de Cristo. E ao comer do corpo de Cristo, eu recebo saúde, vida. Eu creio que o Senhor Jesus se fez maldição no meu lugar, para que eu recebesse todas as bênçãos que eram para Ele e agora se tornaram minhas. Erga o seu cálice, fala: eu creio que este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. O meu Pai tem uma aliança eterna comigo em Cristo Jesus. Eu creio que por este sangue eu fui justificado, regenerado, redimido, santificado. Eu creio que este sangue pagou toda a minha dívida. Por isso, por meio dele, eu piso na cabeça do acusador e sobre mim não há nenhuma condenação. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice, e assim nós vamos encerrar nossa reunião nessa noite. Amém. Deus abençoe sua vida.